Deus fala no capítulo 1 aqui, ó. Olha, não traga mais ofertas em vão, ok? O incenso é para mim abominação. As vossas festas, aliás, ó, eu não posso mais suportar o ajuntamento de vocês, ok? Eu não quero mais os sábados e a convocação das congregações. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, aborrece a minha alma e já são pesadas para mim, eu estou cansado de sofrer elas. Pelo que quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês os olhos. Sim, quando multiplicam as vossas orações, eu não ouço as vossas orações, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Deus está chamando a atenção do pessoal aqui. E que pessoal é esse? É o povo que vivia no sul. Então nós temos Israel e Judá. Ele está falando com o Judá, cuja capital era Jerusalém aqui. Isaías é levantado como profeta e profetiza sobre o quão longe e distante aquelas pessoas, os judeus, estavam de Deus. E como eles desdenhavam de outras pessoas, não socorria o aflito. Versículo 26 e 16 e 17 vai falar sobre isso. O que Deus queria que eles fizessem? Parasse com esses rituais e começasse a ajudar o outro. Olha só que fala: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajude o oprimido, faça justiça ao órfão, trate a causa das viúvas. Deus chama a atenção porque os rituais estavam em dia. Aqui todos os rituais, todos os simbolismos, tudo isso estava tudo em dia. Eles iam para o culto, fazia tudo certinho, dava o dízimo e tal, mas eles não refletiam a presença de Deus. Eles não refletiam os dons que Deus dava, eles não refletiam aquilo que Deus queria realmente da vida deles. Eles não eram um povo que representava Deus. E Deus fala: eu estou de saco cheio. Não é isso que eu quero. Mas se vocês mudarem a postura de vocês, vocês vão sim comer o melhor dessa terra. Deus está falando que os abençoaria na vida deles naquele local, se eles se voltassem para Deus e começassem a viver da forma que Deus queria. Eu estou lendo aqui Isaías capítulo 1, e foi perguntado sobre o versículo 19 e 20, mas eu estou dando um contexto aqui geral. Então, quando fala, ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, Deus não está falando para você isso, meu filhão. Não está falando para você isso, filhona. Você acha que toda profecia, toda palavra que está escrita na Bíblia, Deus está falando para você e para mim? É isso? Ah, você está zoando com a minha cara. Não, está tirando onda da minha cara, não é possível. Não é possível que a gente se diga cristão e a gente não conhece o básico de interpretação bíblica. A igreja evangélica, eu sei que não ensina interpretação bíblica, ela não ensina você a conhecer a Bíblia realmente, ensina você a saber meia dúzia de versículos para sair repetindo um monte de besterol e colocando a responsabilidade em Deus daquilo que tem que ser feito. Deus não está falando conosco: olha, se você me obedecer, vai comer o melhor de tudo agora que tiver. Não tem nada a ver com essa prosperidade que estão falando por aí. Existe um contexto. Existe um contexto. Deus está falando através de um cara, Isaías, para um povo, dentro daquele contexto. Olha, a Bíblia, falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ok? É só Deus que fala na Bíblia? É claro que não. Fizeram uma pergunta dessa para mim uma vez, eu respondi: é óbvio que não. Tem muita gente, até o diabo fala na Bíblia, gente. Pessoas falam na Bíblia. Até uma mula fala na Bíblia. Um monte de gente fala na Bíblia. A Bíblia relata o que acontece. E nós precisamos compreender o contexto para entender se aquilo ali tem a ver com os valores e princípios de Deus para mim. Então, para compreender a Bíblia, não é ler e falar e orar e falar: tá vendo? Ó, Deus, o que Deus quer dizer para mim aqui? Ó? O pessoal joga búzios com a Bíblia. Você já jogou búzios com a Bíblia? É assim, ó. Você abre ela aqui, folha e tá aqui, ó. Ah, Deus falando comigo. Isso é macumba evangélica, gente. Isso é macumba evangélica. Isso aí não tem absolutamente nada a ver com Cristo, tem nada a ver com o Espírito de Deus, não tem nada a ver com a compreensão saudável bíblica.
Isso é feitiçaria gospel. A gente precisa acordar para isso e não aceitar mais isso na nossa vida. A gente precisa conhecer o contexto bíblico, entender quem estava falando, em que contexto estava falando, para quem estava falando, para depois da observação, lembra do Oika? Se você não está no detox ainda, não sabe o que está perdendo, porque no detox eu tenho aula falando sobre isso. Depois da observação eu faço uma interpretação, e depois disso eu ainda faço o quê? Correlações, para depois colocar em prática. Então a gente precisa se ligar nessa questão, queridos. Ah, então se eu obedecer a Deus eu vou comer o melhor dessa terra? Você está viajando na maionese. Responda as minhas perguntas. Paulo obedeceu a Deus? Comeu o melhor dessa terra, é isso? Jesus obedeceu a Deus? Comeu o melhor dessa terra, é isso? Pedro obedeceu a Deus? Comeu o melhor dessa terra? Maria Madalena obedeceu a Deus, comeu o melhor dessa terra? Aquelas centenas e centenas de famílias que eram jogadas lá no Coliseu para serem destroçados por leões, eles obedeceram a Deus ao ponto de serem jogados por leões, né? Serem comidos por leões. E eles comeram o melhor dessa terra? A galera que mora em povoados isolados no meio do sertão ou em lugares remotos da África, que seguem a Deus, que são amigos de Jesus, eles comem o melhor dessa terra? É isso? Ah, tá de brincadeira comigo. Você vai ouvir esses caras aí, os Pablos Marçais da vida, os Malafaias da vida, os Macedos da vida, esses caras aí, os Felicianos da vida, então, e vai acreditar em historinha da carochinha ainda? Não, porque Deus... Eu ouvi esse Marçal falar hoje, né? Um vídeo dele falando assim, olha, não, porque Deus quer que todo mundo seja rico. Verdade, deve estar escrito no livro de Heresias, capítulo 666, né? Só se for, né? Até quando a gente vai se permitir ser enganado por charlatões que usam Deus? Até quando? Deus não está falando com você. Se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Deus não está falando com você, não, nem comigo sobre isso. Até porque a herança de Deus não é nessa terra. E comer o melhor dessa terra literalmente tinha a ver com isso, porque Deus agia simplesmente na sociedade que eles eram inseridos ali. E era uma sociedade que tinha a ver com o quê? Agricultura, plantações, animais. Por isso que você vê lá o devorador, migrador e tal, que não são demônios, eram gafanhotos, tipos de gafanhotos daquela região. Eu já conheci esses tipos de gafanhotos no Oriente Médio. Já peguei na mão, tem até vídeo meu mostrando isso. Enfim, mas quando a gente não conhece o contexto, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer ônibus é ônibus, não é verdade? Vocês gostaram aqui, né? 666 maldade, né, Simon? É isso aí, camarada. O livro desses caras aí é o Heresias, porque eles não têm fundamento bíblico. Os caras pegam um versículo e montam toda uma novela em cima de um versículo. Perceba como é isso que acontece. A Viviane colocou um negócio fantástico aqui, ó. Eu vou ler o que a Viviane colocou. Olha só o que a Viviane colocou aqui nessa plataforma. Por isso tem muita gente frustrada na igreja. Porque pastores mandam dar o dízimo, oferta para prosperar. É verdade. Agora eu vou explicar isso psicologicamente, como é que funciona. Por que essa pessoa é frustrada? Porque existe uma promessa de que se você dá isso, isso e aquilo, Deus vai fazer isso, isso e isso. Certo? Então, como existe uma promessa baseada em uma necessidade, a necessidade encontrou a promessa. Cria-se uma expectativa, que é o pensamento de que se eu fizer, vai acontecer. Só que é o outro que vai fazer, né? Não sou eu que sou responsável por isso, é o outro, então é uma expectativa. E a expectativa tem uma filha. Qual é o nome da filha? Frustração. Toda vez que você criar uma expectativa, vai ser frustrado. Porque a Bíblia não ensina a gente a criar expectativa, ensina a gente a construir esperança. Sempre a Bíblia fala sobre esperança e não expectativa. Então você cria
Expectativa é frustrado. E a frustração vai trazer culpa. Porque daí você vai lá, mas olha, eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e por que na minha vida não aconteceu e de fulano aconteceu? É porque você não teve fé, é porque você não fez da maneira certa, é porque você fez isso e aquilo e tal, pronto. Culpa. Você gera culpa daí. E agora? Aí você vai começar, essa culpa vai se transformar, vai gerar insegurança, vai se transformar em medo. Será que eu vou fazer certo? Será que eu não vou? Será que Deus gosta de mim? Será que eu não nasci para isso? E tal. Pronto, medo. E isso vai gerar uma ansiedade terrível, porque você vai querer resolver isso, vai querer fazer. Será que Deus vai fazer agora? Será que não vai? Vou participar da campanha, mas se eu der e se Deus não fizer, e se eu fizer errado, será que é o certo e tal? Isso é vida de louco. Isso é vida de louco. Isso aí não tem nada a ver com vida cristã. Tem absolutamente nada a ver. Nós propomos para você o seguinte: nós queremos te orientar a ter uma vida cristã saudável e não doente, não retardada, não doente mental. Hoje nós temos um grupo enorme que na verdade são doentes mentais. Deveriam tomar remédio, deveriam ser tratados com psicoterapia, no mínimo isso aí, fora a questão bíblica, porque são doentes mentais, são pessoas que vivem de campanha em campanha, gerando cada vez mais expectativa para aquilo que Deus nunca falou com eles, mas eles insistem em pegar um texto isolado, transformar num discurso de Deus de promessa para a vida deles. Isso é feio. Isso aí demonstra quão doente o religioso evangélico e por vezes católico está. Isso é uma vida doente. As irmãs que ficam de círculo de oração e de madrugada em madrugada e fica. Eu não sou contra oração, tem que orar mesmo, vamos orar de madrugada e tal. Mas elas ficam numa vida. E de Deus falou, porque Deus falou, porque Deus falou, porque Deus falou. Deus falou? Meu Deus do céu, Deus trabalhou durante milhares de anos para que isso aqui tivesse um formato para a gente tivesse acesso para usar a caixinha aqui, o tico e teco que está aqui e pudéssemos compreender pelo menos os fundamentos básicos para hoje vir um monte de gente que Deus falou, Deus falou, Deus falou. Pô, queima a Bíblia então. Queima a Bíblia. Se a gente não precisa compreender os contextos bíblicos, queima esse negócio então. Vamos parar com essa palhaçada de chamar de palavra de Deus e coisa assim. Queima esse negócio. Queima tudo. Besteira. Besteira. Quando alguém chega perto de mim e fala, porque Deus falou, que Deus pediu uma palavra, meu Deus do céu, será que Deus não tem mais o que fazer? É um Deus inútil. Crianças estão sendo estupradas, mas Deus falou para você comprar aquele sapato. Vai ver se eu estou na esquina. E nós estamos aqui com 20 minutos de live e nós não temos nem 8K ainda de curtidas. Significa que ou você está sendo muito impactado com essa live aqui, está vidrado e esqueceu de participar, ou você está me deixando na mão também, né? Você precisa me ajudar a curtir. Nosso acordo é, eu me concentro aqui e você me ajuda aí. Agora deu 8K. Você me ajuda aí compartilhando e curtindo. Perguntando, comentando, porque aí a plataforma vai entregando a nossa live também. Legal? Beleza, é a nossa parceria. Maravilha? Gostei da frase do Simon. Para bom enganador, meia verdade basta. É bem isso mesmo. Jogados, a gente tem que ficar ligado com isso. O texto de Isaías aqui é uma chamada de atenção àquele povo naquelas circunstâncias, tá bom? Quando eu dei um estudo aqui falando sobre o coração do homem enganoso, né, foi uma live interessante, um texto interessante que a gente analisou aqui e vimos que não tem nada a ver com esse negócio de confiar ou não confiar nas pessoas, né? Não é sobre isso que o texto está falando.
Legal? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou ler mais uma mensagem que foi enviada no nosso grupo aí também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma questão aqui que foi enviada. Vocês dessa plataforma aqui estão quietinhos, só quero saber se vocês estão compartilhando comigo. Porque, ó, a nossa live no Instagram, ela tá com os dias contados. Tem mais uma semana de live só no Instagram. Depois não teremos. Nós teremos lives no YouTube, tá bom? Vai ser no TikTok e no YouTube. A galera fala para não falar aqui, mas agora eu precisei falar ser explícito só para avisar vocês, tá bom? Eu sei que não é o ideal. Vamos lá. A Rosane colocou aí, dobra as ofertas e dízimo e começa tudo de novo. É um ciclo de morte. Ok? Josinalva, me sinto em paz quando ouço suas mensagens. A culpa por nunca aceitar as imposições religiosas. Que show, Josinalva. Tira esse peso, essa culpa tal, porque a religiosidade traz mesmo aí uma tonelada nas costas e é terrível. Mas eu espero, né, trazer esse alívio para a alma de vocês. Ok? Giovanni, a live é sobre o quê? Eu comecei respondendo uma questão aqui a respeito de Isaías capítulo 1, hoje, tá bem? Falando sobre as questões aqui religiosas e tal, tá? Coisas que a Bíblia não ensina e que a galera pensa que Deus está falando com eles. Mas agora eu vou começar a responder algumas perguntas aqui também. Legal? Giovanni entra, o que você quer? O cara entra na live. Quero vender produtos da Jequiti aqui, tá bom? Meu objetivo principal aqui é todos que entram ouvir uma palavra como essa e depois compram um produto da Jequiti aqui comigo, tá bem? Ai, os caras entram do nada aqui para cada pergunta, viu? Misericórdia. Deus falou para mim que tem tempo que meu tempo está terminando em uma igreja e que vou para outra. Misericórdia, Michel. Isso é charlatanismo, filha? Ou então é uma carnalidade brava de quem falou isso pra você? E Deus vai perder tempo de mandar você para uma denominação para outra? Deus não tem nada a ver com denominação, filha. Nada a ver. Nada. Tô cansado de conversar com o pastorado aí e os caras não sabem o que responder. Deus não tem nada a ver com denominação. Embora tenha um tal de Paulo Júnior aí do Defesa do Evangelho, que ele prega que Deus tem que ser na denominação, porque se você se acha cristão e não faz parte de uma congregação, de uma denominação, de uma organização e tal, você não é cristão e tal. Ah, vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Aí não tem um texto bíblico que fala sobre isso, é um charlatão, rapaz. Giovanni, você é ateu? Claro que não, cara, tô falando sobre Jesus aqui, você é ateu? Não, eu creio que existem poucos ateus no mundo, que a galera que fala que é ateu nem sabe que é ateu, o evangélico que fala que é ateu nem sabe o que é ateu, o pessoal acha que ateu é aquele que não acredita em Deus. Isso não é ateísmo, ok? Isso não é ateísmo. Eu sou ateu? Claro que não, eu nunca seria ateu. Ateu é uma perca de tempo terrível. Porque às vezes sentimos paz dentro da igreja, Martins, cara, o que é paz para você? Tranquilidade? Você pode sentir tranquilidade usando droga, bebendo, prostituindo, indo na macumba, indo na igreja católica, no espiritismo, no islamismo, na igreja evangélica. Você pode sentir essa paz aí em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Qualquer paz. Agora, a paz de Cristo é outra parada. É outra questão. Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é a ausência de guerra, de problemas. Isso aí você pode sentir em qualquer lugar, de qualquer forma. Agora, a de Jesus é diferente. A convicção de que Ele está conosco, independente das circunstâncias, se está tudo bem ou não, aparentemente, é outra questão. Certo? Agora, sentir essa tranquilidade, aí você pode sentir em qualquer momento. Você pode estar fumando um beck e sentindo essa tranquilidade, essa paz, entendeu? Um religioso é o mesmo que discutir com um esquerdista. Me parece que é, né? Não sei. Eu
não aceitei, a Michelle falando, não. Quase ficamos nos jogados para fora. Estou quase ficando nos jogados para fora. Bom, seja muito bem-vindo, Michelle. Tem algumas centenas de pessoas que estão caminhando conosco aí. Vamos retomar agora nossos encontros da Seara On, ok? Tem muita coisa boa para vir e daqui a pouco, se Deus quiser, as Searas vão estar reunindo aí nas cidades de vocês, né? Os irmãos, os grupos aí vão estar reunindo aí, ok? Mas tá vendo, eu falei, você ia montar uma denominação. Você está montando uma denominação. Sabe quantos anos eu ouço isso? Desde 2005 eu ouço que eu estou montando uma denominação. É bom, né? Você ter história para contar, né? Desde 2005 eu ouço, você está montando uma denominação. Ó, falaram para mim isso aí em São Paulo. Em São Paulo, em várias cidades de São Paulo. Mogi das Cruzes, Americana, falaram para mim. Falaram para mim em Itatiba isso aí. Falaram no Vale do Ribeira isso aí. Falaram para mim isso aí em Patos, na Paraíba. Em Piancó, na Paraíba. Falaram em Serrinha, na Bahia. Em Caldas do Jorro, na Bahia. Em Tucano, na Bahia. Falaram isso aí para mim. Falaram isso aí para mim lá numa cidadezinha no interior do sertão do Ceará. Falaram para mim em Caxias do Maranhão, falaram isso para mim em Salvador, na Bahia, falaram para mim em Pernambuco isso aí, falaram para mim na Europa, em alguns lugares da Europa, na Inglaterra, na Áustria, falaram... Até hoje eu não montei nenhuma, né? É porque o religioso sempre pensa que o outro também vai fazer coisas religiosas. O bandido sempre pensa que o outro vai roubar. O adúltero sempre pensa que todo mundo está adulterando. Esses caras moralistas que existem aí pregando por aí, que só sabem falar de pecado, eles acham que todo mundo faz a vida que eles levam. E acham que, e pensam que conseguem enganar todo mundo, né? Por exemplo, você vai ver um cara tipo o Neil Barreto aí, que pregou durante tantos anos, metendo pau num monte de gente. Você que não dá dízimo é ladrão, bandido, não deveria nem pisar na igreja, não sei o que tem. Ele só esqueceu de assumir o filho que ele teve fora do casamento. E contato para todo mundo, né? Ficou uns 10 anos falando que nunca tinha acontecido, 10 anos mentindo em relação a isso aí, e um dia a casa caiu, né? Então, é só o tempo mostra isso aí. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa focar em Cristo, e entender que toda essa questão religiosa, ela vai aos poucos sendo revelada, o tempo vai mostrando tudo isso. Mas eu não estou para montar uma denominação. Tenho pavor dessa ideia de montar uma denominação. Eu ser o presidente. Ontem eu estava lendo o Estatuto da Igreja. Tem um parente meu que é pastor. E aí eu estava vendo uns negócios na internet e tal. Apareceu o nome ali e tal. E eu cliquei. E era o documento de oficialização aí, né, formal da igreja dele. Aí estava dizendo lá assim, olha... Empresa, igreja tal. Sócio proprietário, fulano de tal. É isso. A igreja institucional é isso. Tem dono. Entendeu? Eu não vou ser dono de igreja. Tá? Vou ser dono de igreja. Jamais. Bom, se for ficar nos jogados conosco, seja muito bem-vindo, Michele. Ok? Detox, grupo dos discípulos radicais, depois a gente vai seguindo. Minha secretária do lar disse que estamos nos últimos dias, nos fins dos tempos, e eu tenho que ir para a igreja me salvar. Uau! Cuidado, Lu. Cuidado, porque Jesus não salva, que salva é a igreja dela. Fica ligado com isso. Ela acertou na frase quando ela disse que estamos nos finais dos tempos. Realmente, faz 2000 anos que a gente está nos finais dos tempos. Agora, ir para a igreja dela para se salvar... É isso, olha. O religioso pensa que consegue se salvar. Essa é a diferença do cristão. O cristão só é cristão porque entendeu que não consegue se salvar, ele precisa de Cristo. O religioso acha que ele consegue se salvar. Fazendo isso, ele consegue se salvar. Essa é a diferença. O Giovanni, tá falando mal da igreja? Achei que era. Ai, Deus querido. A Viviane, hoje o Everton tá que tá. Tô cansado pra caramba, Viviane. Eu tô tentando dar um gás aqui porque eu tô muito cansado. Hoje eu vou viajar às 5 horas da manhã amanhã, então preciso dar um gás aqui. O que você acha sobre o Daniel Mastral? Sabe o Forrest Gump? É por aí.
contador de histórias, né? Para mim é um fanfarrão bíblico. Eu não estou falando do caráter dessas pessoas. Estou falando do que é público que elas falam sobre Deus, tá? É muita historinha de carochinha, muita, bebezinho, porque deu o espírito maligno, porque os Exu, porque não sei o que, os espíritos, porque os demônios, porque os livros dele giram em torno do Satanás e tal. O cara deve ser assim com o Satanás. Ler livros de Daniel Mastral, Neuza Etioca, Rebeca Brau. Se vocês têm tempo a perder nessa vida, então leia esses lixos. Leia, ok? Eu entendo que o que Deus deixou é isso aqui. Não estou dizendo que livro não é bom, mas livros não podem contradizer ou aumentar aquilo que a Bíblia está trazendo. Só isso. Ok? Só isso. E esses livros aí, esses caras aí, eles inventam um monte de coisa. O cara acha que ele sabe como funciona o diabo. É uma comédia, velho. Não, olha só. Se você não concordar comigo, me chame de burro, por favor. Escreva aqui, ó. Burro, só isso, que eu vou saber que é comigo o negócio. Se você colocar o animalzinho, não há problema, tá bom? Olha só, vamos lá. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, certo? Aí os caras que nem o Mastral falam que o diabo falava com ele. Ensinava, orientava as coisas para ele. Então vamos lá, o pai da mentira fala com esse cara. O que o pai da mentira fala é verdade? Porque o que ele ensina é o que o pai da mentira está ensinando. Então assim, é no mínimo esquizofrênico isso. Quando eu falo que o povo, grande parte, não são todos, é claro, não vou generalizar nunca, mas grande parte do povo evangélico tem problema mental. Tem problema mental. Olha que absurdo um negócio desse. O pai da mentira está me revelando as coisas, agora eu vou ensinar a igreja. Jesus amado. Ó, a Lib, Stephanie, eu também sou excluída do sistema. Por que você acha, Stephanie, que nós somos chamados aqui jogados para fora? Por causa disso, filha. Seja bem-vindo ao time. Ai, Deus do céu. Acho incrível quando o povo diz, eu estou na igreja, a Josinalva falando, eu estou na esperança de estar sempre em Cristo Jesus. Amém. Aí temos que estar em Cristo e fazer parte da igreja. Mas a igreja não é instituição, gente. Araújo, me tornar uma jogada me fez ter certeza que já nasci jogada, porque nunca concordei com a denominação. Tamo junto. Tamo junto. O dia que você montar uma religião, ninguém vai te aguentar. O dia que eu montar uma religião, nem eu me aguento. Tô fora, brother. Você tá maluco, velho? Manda essa macumba pra outro, velho. Everton já fez uma turnê grande. A Viviane colocando. Sempre tive visão de evangelho dos jogados. É simples, cara, não é nossa visão, né? É claro que a gente assume a responsabilidade aqui de estar propagando isso de uma forma mais intensa. Mas não é nossa visão, não é minha visão sobre o evangelho. É evangelho simples, é evangelho bíblico. Não é minha interpretação simplesmente, mas é o evangelho simples, bíblico. Só isso. Eu não gosto quando fala assim, mas é a sua visão. Não, não é minha visão, é a simplicidade. Por vezes, né, muitas vezes eu falo o quê? Não sei a resposta, porque a Bíblia não traz essa resposta, eu vou ficar inventando e mentindo para vocês para dar uma de mais espiritual, porque é isso que esses caras fazem. Se pergunta um negócio, o cara vai rodar, ele não tem resposta, ele vai rodar, vai inventar um monte de coisa para te dar uma resposta, para mostrar o quão sábio ele é, o quão pessoa de Deus ele é, o quão instruído ele é. É mentira, charlatanismo. Quando não tem, biblicamente eu falo, não tem. Também gostaria de saber, o dia que você souber aí, você fala pra mim. Não tem. E quem me acompanha sabe disso. Ok? O que significa, Carlos perguntando, um abraço pro seu esposo também, viu, Carla? O que significa, o que Tiago 4,5 fala, o Espírito que habita em vós tem ciúme. Significa que o primeiro é o Espírito Santo, que habita em nós, e que ele tem um cuidado enorme de nós. A ideia do ciúme ali, a ideia da palavra ciúme ali é esse cuidado, esse zelo grande por nós, certo?
Então Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós e tem um zelo enorme por nós e não quer que a gente fique flertando com qualquer um. A ideia bíblica é que nós estamos num relacionamento, num noivado com Cristo. A igreja e Cristo, a noiva e o noivo. E existe esse zelo do noivo por essa noiva. Por isso essa noiva ficar flertando por aí, não é isso que ele quer. E ele não reparte a atenção, certo? Ou você come dessa mesa ou dessa mesa. Não tem como ser mais ou menos. É o Alberto colocando: nós somos salvos pela graça e mediante a fé. Efésios 2. O Simon colocando aqui. O Mastral deve estar assistindo a série Lucifer. Cara, se esses caras de Hollywood descobrir essa galera de batalha espiritual evangélica que existe, dá filme pra mais de metro, velho. Dá ficção aí pra mais de metro. Vou falar pra você. Só pegar as doutrinas do G12 aí, você monta um monte de filme aí, série que eu vou falar. É verdade, Joana. É uma lástima o evangelho sendo vendido. Não tenha dúvida. O Fernando aqui tá dando uma boa ideia aqui para eu abrir a minha igreja aqui, ó. Tá dando uma boa ideia aqui, ó. Igreja Everton dos últimos dias. Ai, Deus querido. Tá vendo só, velho? O que eu tenho que aguentar aqui, ó? Valeu, Nando. Um abraço. Há mistérios que aos homens não foram revelados. É simples, não é, Joana? Precisa comer muito feijão com arroz para saber disso? Precisa ter um QI de 190 para saber disso? Não precisa. É simples. É simples. Tem muita coisa que a gente não vai saber, ponto. Né? A Elaine está colocando o seguinte, ó: a igreja só ensina mística religiosa, espiritualiza tudo, total fora da realidade e contexto bíblico, deixa as pessoas perturbadas e incapazes de raciocinar, formam verdadeiras amebas. Concordo com você. Infelizmente, grande parte, repito, não é 100%, mas uma enorme parte tem feito isso. O Marcelo coloca aqui, ó: o sistema é muito corrupto, covarde, né? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente sabe dessa patifaria toda, mas qual é o nosso posicionamento diante disso? Odiar o diabo não significa amar a Deus. Odiar a religiosidade não significa amar o reino de Deus. A gente precisa tomar um posicionamento. Por isso que a gente criou o detox religioso, porque é uma ferramenta que te ajuda a posicionar-se. Mas eu não gosto de heresia, não sei o que tem, porque os caras estão roubando, estão corruptos, estão fazendo isso e aquilo, ensinando um monte de besteira e tal. É verdade, mas o que você está fazendo de correto? Porque a questão não é o que eles fazem de errado. Você está dedicando, está investindo tempo, está investindo a sua vida no que é correto para desconstruir isso, construir uma vida relevante nesse mundo, fazer parte do reino de Deus de forma ativa, ao invés de ser aquele idiota domingueiro, frequentador de culto, pessoas banais que ficam frequentando os cultos. Não estou falando banal porque vai num culto, banal porque sobrevive de um domingo. Faz besteira a semana inteira, mas no domingo tá lá, aleluia, glória a Deus, paguei o dízimo, tô certo com Deus, agora pronto para mais uma semana. Como muitos carnais vêm e falam: não, uma igreja existe para você recarregar as baterias. Deve estar escrito naquele famoso livro de heresias, né? Versículo 666, bem grande, né? O Fernando, rapaz, 3 graus em Porto Alegre agora. Não, em Porto, desculpa. Olha, eu fui ler aqui Porto Alegre. Em Porto, opa, amanhã, talvez dê uma passadinha por aí amanhã, Fernando. Talvez dê uma passadinha no Porto amanhã. Talvez. Tá bom? Vou estar na região aí. Quem sabe eu vou tomar um vinhozinho aí no Porto amanhã. Tá bom? 3 graus. Aqui tá, acho que 4 agora. Ok? É maravilha, mas a gente vai passar numa outra região aí que está negativo. Também amanhã tem umas viagens para fazer aí. Um abraço, Fernando. Tô aqui nas Caldas. Quem sabe, estamos pensando em morar nessa região aí, um pouquinho para cima do Porto ainda. Quem sabe aí
Guimarães, Vila Real, ficar um pouquinho mais no norte aí para pegar um pouquinho mais de frio. Ó, logo logo vamos começar a despertar os jogados de Portugal também, para começar a reunir. Vou reunir com esse pessoal aí uma vez por mês na minha casa também. A galera vai vir toda em casa aqui, a gente vai reunir, vamos reunir online também, mas vamos orientar, vamos avançar com o reino de Deus aqui em Portugal também. Se está em algum outro país da Europa, vamos avançar nisso também em nome de Jesus, tá? E você que está no Brasil aí, já começamos já essa pegada e vamos potencializar isso. Maravilha? A Lu colocando aqui, ó, peguei um ranço das denominações. Olha a Karine aqui, passando aqui. É intrusa. Tudo bem? Ô, tá dando muito barulho? Desculpa. Nossa. Vamos lá. Estão falando que o anticristo é filho do Tompre. O que é Tompre, Betty? É o Trump que você quer dizer lá dos Estados Unidos? Eu não creio que o anticristo é uma pessoa, gente. Ah, então antes que você fale aí, eu já não creio que o anticristo é uma pessoa. A Regina falou uma grande verdade aqui, ó. O Everton adora um deboche. É verdade. Essa é uma grande verdade. Eu gosto muito de um deboche. Gosto muito de ser meio cínico para essas coisas aí, ó. Gosto muito de... Cara, se você não levar dessas maneiras e não tirar uma onda, você fica maluco. Porque a verdade é que dá vontade de dar um tiro. Porque tem muita gente morrendo por causa dessas coisas. Mas a gente tem que levar de uma forma um pouco mais leve aqui também. E olha, eu vou ser sincero com vocês. Agora são 7:50 no Brasil. E nós estamos aqui com menos de 25k de curtida. Já era para estar no mínimo com 50 a 60. Isso significa que ou a live está muito boa e vocês estão vidrados na live, ou tá todo mundo cozinhando e não consegue apertar o botão. Damada, Bolos Damada. Você já esteve em São José do Rio Preto? Com toda certeza, e quase morei em São José do Rio Preto em 2004. Eu ia auxiliar um outro pastor que ia para aí e tal, quase que eu fui para aí na época. Mas eu conheço São José do Rio Preto, tive umas 3, 4 vezes em São José do Rio Preto, sim. Cidade grande e quente, né? Um abraço aí pro pessoal do São José do Rio Preto. Quem sabe daqui a pouco reunimos um grupo aí também, uma seara, para a gente avançar, se envolver na sociedade, desenvolver projetos sociais também. Quem sabe daqui a pouco a gente está conseguindo reunir a galera aí, né? Sem donos, mas com respeito, irmandade. A gente vai avançando com o reino de Deus de forma leve, prazerosa. Maravilha. O Wesley está colocando ali, ó. Eu faço parte de um ministério a qual me libertou das inverdades religiosas e o fanatismo. Que legal, Wesley. Que bom. Fico feliz com isso. Siga adiante. Maravilha? O Claudinei está pedindo R$1.000 para pôr as digitais na roupa que ele vai se banhar no Jordão. R$1.000 para pôr uma digital? Galera, vou fazer uma promoção com vocês aqui. Eu faço por 799. Jesus amado. Gente do céu. Esses caras tinham que ser presos. Eu, sinceramente, sabe que eu não gosto dessa pegada toda socialista, comunista. Eu detesto esse negócio aí, ok? Detesto. Para mim é um bando de bandidos, na verdade. Mas essa questão de colocar impostos para a igreja e de apertar o cerco para a instituição religiosa, eu sou a favor. Sou a favor.
Sou contra, não vou esconder de você, não vou mentir, não minto. Ok? Eu sou a favor de apertar o cerco desse negócio. A parar com isso. Esses caras pararem com isso. Né? Então, cristão de verdade tem medo de perseguição, não. Os caras, tá todo mundo colocando a esperança num governo pra cara. Oh, porque vai vir perseguição. Porque... Tá aí. Que venha a perseguição. Ixi, melhor vir perseguição do que vir heresia. Jesus não condenou ninguém que era perseguido. Mas os caras hereges... Ai, Deus do céu. Vamos lá. Que inveja santa o Simon colocando aqui. José Carlos Rosa, Everton, estou disposto a se reunir em minha casa para aprender a mensagem da cruz. Show de bola, meu irmão. Caminha conosco no Detox, no grupo de WhatsApp dos discípulos radicais, porque a gente vai estar formatando tudo isso com esse pessoal que já está mais próximo, ok? Que já está aprendendo, que está caminhando próximo mesmo, que está desconstruindo alguns pensamentos, que já está tendo ferramenta para passar para outras pessoas. Então, se achegue cada vez mais. Se vocês querem que daqui a pouco tenha um grupo reunindo aí, que é o nosso apoio para isso, orientação e tal, vocês têm que se achegar. O primeiro passo, a porta de entrada é o Detox Religioso, que é um curso. Lá você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp. Nesse grupo, aí pronto, aí as coisas começam a acontecer. Tá bem? E a gente quer avançar muito. Esse ano aqui é um ano que a gente precisa avançar nesses pontos. Tá legal? Inclusive eu aqui vou avançar também na prática. Tá legal? Já percebi que você é debochado. Eu também sou, a Adélia falando. Tem que levar na boa, né? Eu sou bravo às vezes eu debocho, dou risada. Bom, enfim, né? Eu só não faço um personagem aqui, só isso. Sou dessa forma aqui. Eu nem em Israel vi tanta fé assim que nem a Regina aqui, ó. Bater 100k. Não tem como. Hoje não vai ter como. Porque eu vou ter aqui com vocês mais uns 15 minutos. Tá bom? Porque amanhã de madrugada eu tô pegando estrada. Então vocês não querem que eu vá pro céu mais cedo, né? Então me ajudem, né? Eu não posso ficar tardão com vocês, porque para vocês aí agora é quase 8, para mim aqui já é 11, né? Da noite. Então eu ainda tenho que tomar um banhão gostoso, ó, ainda nem cheguei, tava na estrada e tal, cheguei agora há pouco. E tomar um banhão gostoso, relaxar, dormir um pouquinho. Já fiz meu filho dormir agora há pouco, né? Cheguei, já fiz meu filho dormir. O mais novo, tá dormindo o Aslan. E já vim pra cá com vocês. Maravilha? Bora lá. Vivi em uma igreja onde se não fizesse a obra de Deus, iria castigar. Fiquei com depressão e o sistema. Beth, ouça o que eu vou dizer para você aqui agora. Ok? Ouça o que eu vou dizer para você aqui agora. Ó. Nós não fazemos a obra de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus. Isso é mentira, heresia. Se falam para você, você tem que fazer a obra de Deus, estão mentindo para você, estão enganando você e jogando uma tonelada nas suas costas. Nós fazemos a obra com Deus. Porque a obra é dele. Nós somos participantes da obra dele. Dele. Não é minha, não é sua. Tá bom? A nossa única responsabilidade é responder aquilo que ele faz em nós e quer fazer através de nós. Ok? Que já é muito. Wesley, você foi de algum ministério? Você está falando de denominação? Sim. A única denominação que eu fiz parte até hoje, na prática, foi a Igreja do Nazareno. Mas já trabalhei em parceria com dezenas e dezenas de denominações, então eu conheço profundamente muitas. E me formei em algumas faculdades teológicas também denominacionais na época. Então conheço profundamente várias delas. Ok? Olha lá, temos um judeu aqui, ó. Boa noite a todos, a paz, Yahu, Yahusha, Hamashia. Rick, live sempre bacana e esclarecedora, além da abordagem sempre bíblica. Tamo junto, Rick, um abraço, valeu pela mensagem aqui, show de bola, tamo junto. Bora lá. Bom, jogados, bom, eu tenho com vocês aqui 12 minutinhos, certo?
Existe uma questão aqui que foi levantada no nosso grupo hoje. A Lúcia que fez esse levantamento aqui, ela que colocou, né, algumas observações, colocou um texto bem legal, bem interessante. E eu vou só compartilhar com vocês o seguinte, ó. Parte do que ela colocou ali, que é muito importante, é o fato das pessoas levarem outras pessoas, evangélicos levarem outras pessoas para a igreja evangélica e entregarem para o pastor. Ao invés de elas apresentarem Cristo às pessoas, elas apresentam uma religião, apresentam uma instituição, quando não apresentam a figura do pastor. E tudo fica centralizado em algum atrativo para essa pessoa. Então eu costumo dizer que quem vem pela música permanece pela música, quem vem pela estratégia permanece pela estratégia, quem vem pela cura fica enquanto a cura. É assim que funciona. Por isso que a igreja evangélica está como está. Porque as pessoas não vão por Cristo. Quantas pessoas você conversou, falou a respeito de Cristo e ensinou sobre a cruz para elas? Quantas? Quantas pessoas você conhece que foi atraída pela cruz para ir para Cristo? Não é aquela atração de Deus vai mudar o meu casamento, Deus vai me curar, Deus vai curar meu parente, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me levar do desemprego, Deus vai tirar minha depressão. Não é isso. Eu estou falando quantas pessoas que estão aqui, quantas foram atraídas pela mensagem da cruz? Só. Só isso. Ok? É raro isso. É raro. As pessoas, na sua grande maioria, a Rúbia aqui, ela já tem um espírito de revelamento já. Né? Porque ela fala que todas as pessoas aqui foram. A minha pergunta é, quem são as pessoas aqui que foram atraídas pela mensagem da cruz? Quando conheceram? É raro isso. Quantas pessoas você conhece que são atraídas pela mensagem da cruz? As pessoas ficam sabendo. Então, Rúbia, você só pode falar por você, filha. Você precisa entender uma coisa. O evangélico tem uma dificuldade imensa, porque o evangélico ele quer responder por todo mundo. Ele acha que todo mundo responde por você. Com todo respeito, responda por você. Olha, eu fui atraída pela mensagem da cruz. Quando eu ouvi sobre a cruz, aquilo ali me atraiu e pronto, eu entreguei minha vida a Cristo e Ele governa a minha vida até hoje. Que lindo, que maravilhoso. Mas é raro acontecer. A cruz, muita gente vai começando a entender alguma coisa da cruz depois de não sei quanto tempo. Por isso que a pessoa tem 5, 6, 7, 8 anos dentro da igreja e fala que é novo convertido. Por isso que as pessoas fazem classe de batismo. Se você um dia precisou fazer classe de batismo para se batizar, você não entendeu a mensagem da cruz no momento. Você não foi atraído pela cruz. Você foi atraído por outra coisa. No meio do caminho, talvez alguns tenham entendido a cruz. Essa é a parada. Essa é a grande questão. Você vai para um outro motivo, aí no meio do caminho, de repente, vai conhecendo isso e aquilo e tal. Curso de batismo é o quê? É 6 meses explicando para a pessoa o que Jesus explicou em 5 minutos para a mulher samaritana. Filipe explicou em um passeiozinho de carruagem. Mas a galera demora 6 meses hoje para explicar. Para ver se pode batizar ainda. A cruz não é um atrativo mais. A cruz não é o ponto central mais. E nem desses caras santarrão que pregam por aí, não. A cruz não é. A lei é. Para uns é o show, é a prosperidade, etc. É um extremo. O outro extremo é que a lei que atrai. Eu cumpro a lei. Quer dizer, o poder está sobre mim em cumprir a lei e ser salvo. E aí a galera, hoje em dia, ainda vai definir quem é que pode ser batizado e quem é que não pode ser batizado. Então a mensagem da cruz está muito longe. Quem compreendeu a mensagem da cruz no encontro realmente que teve com Cristo ali, não faz algumas coisas, não vive de algumas formas. Olha lá. Quando a pessoa fala assim, olha, não, mas eu compreendi que Jesus me ama, ela não entendeu a cruz.
Porque a cruz não fala só que Jesus me ama. A cruz fala o quão podre eu sou. A cruz me mostra duas coisas. Tem duas mensagens na cruz ali. Ó. A primeira é o quão lixo eu sou. Porque era para eu estar na cruz. E a segunda é o quão precioso eu sou. Porque era para eu estar na cruz e não estou. Só que as pessoas só entendem o seguinte: Deus te ama. Deus te ama, amigão. Bora. Nós precisamos, se nós queremos influenciar pessoas com Deus, nós precisamos eliminar a expectativa da conversão das pessoas. Eu encerro com isso e a gente vai orar. O que o evangélico mais quer é conquistar pessoas, membros para a sua igreja. É isso que o evangélico quer, conquistar membros para a sua igreja. É ou não é? Crescer a igreja. É isso que a pastorada quer. Nós não podemos, o cristão verdadeiro, ele não tem nenhum tipo de expectativa em relação à conversão das pessoas. O que o cristão verdadeiro tem é fidelidade à mensagem da cruz. Ponto. Não interessa se vão gostar, não interessa se vão aceitar, não interessa se vão abrir o coração, não interessa o resultado que vai dar. O que interessa é eu ser fiel à mensagem da cruz. Só isso. Mas e se ninguém quiser? O problema é das pessoas. Mas e se todo mundo rejeitar? O problema não é seu. Por isso que o nosso ministério, o ministério do cristão verdadeiro, não precisava falar isso, né, uma redundância, né, porque o cristão só é cristão porque é verdadeiro, mas o ministério do cristão verdadeiro é um verdadeiro fracasso aos olhos da religiosidade humana. Porque ele não se pauta em resultados. Ele não é feito para gerar resultados. Ele é feito para viver a fidelidade. O ministério verdadeiro de Cristo em nós é viver fielmente a mensagem da cruz, ao Espírito de Deus que está em nós, e não fundamentado numa expectativa banal de resultados que vão acontecer através da minha mensagem. Resumindo, o meu ministério, aos olhos das denominações evangélicas, é um fracasso. O meu ministério é um fracasso. E eu quero em breve gravar um vídeo falando sobre o ministério fracassado. Ok? Aí me perguntam, quantas pessoas, Everton, você ganhou para Jesus? A minha resposta é, nenhuma. Eu nunca ganhei uma pessoa para Jesus. Jesus ganha as pessoas para Ele. A única coisa que eu fiz até hoje foi exercer a minha vocação. Só. Pregar, ensinar, cuidar. Mas eu não conquisto pessoas para Cristo. Eu apenas sou fiel a Cristo. A relação que eu tenho com Ele. E o resultado não me pertence. Mas se as pessoas aqui não quiserem, Everton, não aceitarem, e o pessoal não for pro detox, o pessoal não seguir, o pessoal não... O problema não é meu. O problema não é meu. Eu vou para a África, Oriente Médio, fico em zona de guerra, atuo em povoados do sertão, tribos indígenas, há mais de 20 anos nessa brincadeira toda, dedico 100% da minha vida a essa questão. Então, quando o Senhor me chamar para ir embora com Ele, eu estou pronto. O que eu faço hoje é criar ferramentas para dar oportunidade para pessoas como você viver intensamente com Deus. Se você quer ou não, aí não é uma questão minha. A minha questão é gerar essa oportunidade. A minha questão é cooperar com você. Esse é o meu ponto. E se 100% não quiser, o problema não é meu. Eu posso ficar triste, mas não vou morrer de depressão por isso.
Quem precisa é cada um de nós nos comprometer cada vez mais com Cristo e viver uma vida de transformação. Entende? Eu disse que ia encerrar após isso, mas só faço uma observação. O Rick falou que até mandado embora foi do ministério pastoral. Rick, bem-vindo ao clube. Se você não foi aceito e foi jogado para fora de um sistema religioso, porque você entende que você precisa cuidar de pessoas e o sistema entende que ele precisa se inchar cada vez mais, dê graças a Deus, cara. Porque a rejeição do sistema religioso já traz você muito mais próximo à aprovação do reino de Deus. Agora, se você desenvolve uma amizade saudável com o sistema desse mundo, o sistema religioso, a Bíblia diz que os amigos desses automaticamente se constituem inimigos de Deus. Então, sinta-se um cara muito feliz. Viu, Rick? Sinta-se um cara muito feliz. Eu sei o que é ser um pastor xingado pelos outros, perseguido, roubado pelos outros. Eu sei o que é falar em calúnia a nosso respeito. Agora, Rick, tenha convicção na sua vocação. E você não precisa de tijolos para exercer a sua vocação. Você não precisa de ata, de estatuto, de olhinho na cabeça. Você não precisa de nenhuma dessas patifarias para exercer a sua vocação. Você precisa da vocação que você tem. Tá com ela aí? Bora para cima, meu irmão. Bora para cima. Ok? Esqueça números. Esqueça papéis. Foque em corações. Foque em nomes e não em números. Segue. Bora avançar. Ok? Faça 100% com tudo que você tem. 100%. Dê 100% de si diante daquilo que Deus proporcionou para você, na sua porção. E ó, por último, nunca se compare com ninguém, brother. Mando sim, pode deixar.